Olá, muito bom dia a todos, internautas, painelistas, mediador. Hoje estão participando ou estão acompanhando a nossa terceira edição do webinário anual, com o tema Alternativas em Gestão de Resíduos para a Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos, Cases de Sucesso. Esse webinário é promovido pelo consórcio Procinos, que, entre suas finalidades, atua para defender, ampliar e promover a interação, fortalecer e desenvolver a capacidade administrativa, técnica e financeira dos serviços públicos de saneamento básico dos municípios que integram o consórcio. O nosso evento começou ontem, terça-feira, e se estenderá até a próxima sexta-feira, com foco em 4 temáticas. A importância dos municípios no gerenciamento de resíduos sólidos, tema de ontem, o aproveitamento de resíduos domiciliares, tema de hoje, os resíduos extradomiciliares, processos de tratamento e novas alternativas, na quinta-feira, e a logística reversa, os avanços dos municípios da Bacia do Rio dos Sinos, tema do dia de encerramento, sexta-feira. Estão conosco nesse webinário representantes de municípios, entidades e profissionais ligados à área. Lembramos que esse evento é online, gratuito e aberto a qualquer pessoa interessada no tema. Para quem quiser ainda participar, tem tempo de fazer inscrição, basta acessar o site do consórcio Procinos, procinos.rs.gov.br, acessar a notícia sobre o seminário e preencher alguns dados. É um processo rápido e simples. A lista de presença será disponibilizada no chat e será necessário o preenchimento para a emissão dos certificados. Agradeço a todos que estão aqui conosco, sejam muito bem-vindos. Nesse segundo dia de webinário, nós teremos como mediador o senhor Luiz Henrique Machado do Nascimento, da Assessoria de Educação Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura SEMA, engenheiro agrônomo, com especialização em mestrado em Engenharia de Produção, desempenhou as funções de supervisor operacional no Departamento Municipal de Limpeza Urbana, da Prefeitura de Porto Alegre, consultor ambiental do Ministério do Meio Ambiente, Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano, de Brasília, e no Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID. Coordenou o Plano Estadual de Resíduos Sólidos na Secretaria Estadual do Meio Ambiente do Rio Grande do Sul, e atualmente desempenha assessoria técnica na elaboração do Plano Estadual de Saneamento na Secretaria Estadual do Meio Ambiente do Rio Grande do Sul. Passo a palavra agora, então, antes do primeiro painel, ao nosso mediador, que dará as boas-vindas a todos e apresentará o primeiro painel do dia, então, que nós temos como a temática, o aproveitamento de resíduos domiciliares. Muito bem-vindo, obrigada pela participação. Senhor Luiz Henrique Machado, é com o senhor. Muito obrigado. Quero primeiro um bom dia a todos. Agradecer a equipe do Procinos pelo convite, né, e por essa oportunidade que é muito importante para que nós possamos trocar informações sobre experiências exitosas que estão sendo tocadas aí na nossa região, né? Principalmente por serem experiências que estão sendo conduzidas aqui na região do Procinos. Eu queria também ainda saudar a todos os presentes, e em especial aos prefeitos dos municípios que integram o consórcio, né? Porque esse consórcio tem uma importância fundamental na proposta de Usar é como fone de ouvido, tem que colocar aqui, ó. Fones de ouvido aqui, ó. Estão ouvindo? Então, para nós técnicos, é muito importante a manutenção de um organismo como esse consórcio Procinos, que já vem há alguns anos, né, desempenhando ótimos trabalhos e tem ótimas experiências. Eu queria falar muito rapidamente sobre os 3 painéis que irão ser apresentados hoje, né? O que trata das ecobarreiras. Certamente o senhor Luiz Carlos Júnior e o senhor Gino Gelling, não sei se eu pronunciei correto, né, trazem uma experiência bastante interessante para nós, né, dessa região. Por quê?
A bacia dos Sinos é cortada por inúmeros arroios, né, que acabam desaguando nos sinos e trazendo uma série de resíduos que depois se tornará infinitamente mais oneroso o seu recolhimento. Então, estamos ansiosos para ouvir a sua apresentação e quais os resultados decorrentes da experiência. Passo a palavra, então, agradeço a presença de todos e passo a palavra aos representantes do Instituto SafeWeb. Bom dia pessoal, bom dia a todos. Primeiro gostaria de agradecer aqui ao convite para apresentar um pouquinho do nosso projeto da Ecobarreira. Não sei se o pessoal aqui já conhece o projeto, mas é um projeto que está ali no Arroio Dilúvio, recolhendo resíduos os resíduos flutuantes, né, que descem ali. Professor Gino, o senhor quer falar antes ou prefere que eu faça a apresentação? Professor? Oi, Acho que ele não está me Luiz. ouvindo. Eu estou vendo que aqui no bate-papo o professor Gino mencionou que ele está com algum problema no áudio dele. Ah, tá bom. Talvez ele não esteja nos ouvindo também. Tá. Então eu vou começar a minha apresentação, depois ele faz a dele, então. Deixa eu compartilhar minha tela aqui só um pouquinho. Agora fiquei na dúvida se vocês estão vendo. Qual tela vocês estão vendo? Tá certo? Tá. Estão vendo uma foto da Ecobarreira. Tá. Deixa eu voltar só para o slide número 1 aqui. Só está aparecendo pequenininho, Júnior. Ele já está aparecendo Ah, tá. duas telas. Ué. Peraí, deixa eu parar o compartilhamento e fazer de novo. Tinha funcionado antes. Não sei o que aconteceu aqui agora. E apareceu Peraí, duas telas pequenas. acho que é porque eu tô com um outro monitor conectado. Deixa eu refazer aqui. Agora vai. E pronto. Agora tá certo? Legal. Bom, primeiro, então eu vou falar um pouquinho sobre o projeto Ecobarreira do Arroio Dilúvio, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Luiz Carlos Zancanella Júnior, eu sou idealizador da Ecobarreira, sou presidente do Instituto SafeWeb, sou diretor de TI e vice-presidente da empresa SafeWeb, que é uma empresa de segurança da informação, bacharel em ciência da computação, MBA em gestão empresarial e estudante de direito na PUC. Eu coloco essas informações sobre mim não com o objetivo de mostrar as minhas qualificações, mas, na verdade, o objetivo de eu colocar isso é demonstrar que eu, particularmente, não tenho formação alguma na área ambiental, na área de engenharia, eu não sou dessa área. E mesmo assim, eu, como cidadão, achei que poderia, né, fazer alguma coisa em pró, em pró aí da cidade, né? Quando eu fiz o MBA ali, então, na FGV, uma das coisas que eu aprendi na cadeira de gestão de projetos é que a gente tem que responder essas 7 perguntas quando a gente está falando sobre qualquer projeto, né? Que é o quem, quando, onde, como, porquê, quanto custa e quanto tempo, né? Então, eu vou tentar responder essas perguntas para vocês agora, para tentar dirimir as dúvidas. Se sobrarem, ao final a gente pode responder sem problema nenhum. Tá? Então, bom, quem fez a Ecobarreira, né? Antes até de falar o que em 2014, 2014, eu ainda tinha redes sociais naquela época, hoje eu não tenho mais. Eu estava lá no meu feed no Facebook, rolando, né?
e daqui a pouco passa por mim um vídeo de uma barreira lá na cidade de Baltimore, nos Estados Unidos, uma barreira chamada Mr. Trash Wheel, né? Se vocês colocarem no YouTube, isso está em inglês, né? Mr. Trash Wheel, o senhor roda de lixo. Essa barreira está lá até hoje. E eu achei é um sistema muito interessante. Era uma roda d'água que ficava girando uma esteira que estava submersa e ela ficava recolhendo, né, esse resíduo. Constantemente, não tinha operadores, não tinha ninguém lá recolhendo. Era a própria máquina que se recolhia o lixo. E aí eu olhei aquele vídeo e pensei, bah, a gente podia ter um negócio desse aqui no dilúvio, né? Ia funcionar muito bem. Então eu levei essa ideia até a empresa onde eu trabalho, que é a SafeWeb, e pedi para eles se eles não tinham interesse em me ajudar, né, a construir essa barreira. E eles prontamente aceitaram o desafio e nós construímos, tá? Isso aconteceu, então, como eu falei, em 2014, que foi quando eu tive a ideia de fazer isso. Durante o ano ali de 2014, o início de 2015, nós concedemos o projeto, e aí foi aí que o professor Gino entrou no projeto, né? Ele, como professor do IPH da URGS, nós fomos atrás do seu conhecimento, né, de engenharia e de hidráulica, para que ele nos ajudasse a conceber a ecobarreira, né? Então, em 2015, desculpa, eu estou falando as datas erradas. 2013 eu tive a ideia, 2014 nós fomos atrás, e 2015 foi a data que a ecobarreira foi inaugurada, um ano e meio depois do pedido de licença. Né? O pedido de licença junto à prefeitura foi eu diria assim, foi um capítulo à parte da história da ecobarreira, porque nós tínhamos o projeto, era um projeto que seria pago, seria mantido, seria pago, seria um projeto que foi pago, seria construído e seria mantido pela empresa, né? A municipalidade não teria nenhum custo com o projeto e mesmo assim levamos um ano e meio para conseguir as licenças necessárias para a instalação da ecobarreira, né? Há alguns anos depois eu fui conversar com a doutora Ana Pellini, né? Que na época ela fazia parte do DEP, né? Ela já não estava mais no governo, e ela me confidenciou que os técnicos da gestão da gestão atual, né? Na ocasião, não queriam que a ecobarreira fosse instalada e estavam empurrando com a barriga, digamos assim, né? O projeto de licenciamento, por conta de duas preocupações principais, que eram a passagem dos animais por baixo da ecobarreira, né? Que os animais poderiam ficar trancados na ecobarreira, e a possibilidade de represamento de água, né? Que a ecobarreira pudesse funcionar como uma represa, né? Represando água em dias de chuva, causando um eventual transbordamento do arroio dilúvio lá para cima, né? A ecobarreira está aí operando, então, desde daquela data, já fazendo aí quase 6 anos, e não se verificou ainda, né, esse receio, né, que tinha naquela época. Então, a ecobarreira fica à margem da Ipiranga. Eu não sei quem de vocês conhece aqui Porto Alegre bem, mas essa avenida aqui à direita, onde tem esse caminhão de lixo, é a Avenida Ipiranga. Aqui à direita tem aquele prédio branco que aparece, é o prédio do Fórum, né? Mais para frente, lá em direção ao Guaíba, lá no fundo, né, temos o Guaíba, mais para frente lá tem a Federação Gaúcha. E a ecobarreira, ela fica então nesse lado esquerdo aqui, né? Ela fica na margem do Arroio Dilúvio, e do lado desse lado esquerdo da avenida, né? Como é que ela funciona, então? Essa foto mostra bem, então, mostra bem também aonde fica, né? Existem esses módulos amarelos. Esses módulos amarelos, eles funcionam como uma barreira física para o resíduo que desce. Então, como eles estão colocados em diagonal, é natural que os resíduos sejam direcionados para aquela margem
né, a margem direita do rio, né, que o rio ele está correndo para a esquerda, né? E lá nós temos aquela gaiola que está içada nesse momento, está aqui em cima, né? Os resíduos entram nessa gaiola, então, são içados. Temos um operador ali que coloca esse resíduo num saco de lixo e leva até o passeio aonde o DMLU faz o recolhimento, como visto na foto anterior, tá? Não tem nada de muito especial, nada de muito tecnológico, muito complexo. É um sistema super simples que tem aos montes por aí, né? Esse sistema de barragem, de barreira assim física tem aos montes por aí, a gente sabe. A diferença é que a gente colocou, em vez de ter uma coleta periódica, digamos assim, com pessoas que vão lá, coletam e vão embora, né? E passa um dia, 2 dias. Aqui nós temos uma coleta constante desse resíduo, né? Nós temos operadores que ficam ali desde as 8 da manhã até as 6 da tarde operando, e à noite temos vigilantes que ficam ali, né? Evitando qualquer tipo de vandalismo que possa ocorrer, porque a gente sabe que não estamos num país, numa cidade que nós podemos deixar um empreendimento desse solto, né? Já tivemos casos, se alguém tiver na dúvida. O porquê que a ecobarreira existe? A ecobarreira existe principalmente pela quantidade de lixo que é derrubado ali no Arroio Dilúvio. Para vocês terem uma ideia, nós já foram recolhidos mais de 800 toneladas de resíduo no Arroio Dilúvio, nesses anos de operação, mais de 800 toneladas que saem do Arroio Dilúvio, são retirados pelas nossas equipes. Muito plástico, muita garrafa PET principalmente, mas muito resíduo orgânico também, que nós não temos a condição de fazer a separação, né, ali dos resíduos, então nós ensacamos isso e colocamos no passeio, assim como está escrito nessa foto, e o DMLU leva embora. O DMLU leva hoje para o aterro sanitário, né? Nós fizemos um trabalho junto a algumas cooperativas de triagem na zona de transbordo da Loma do Pinheiro, para verificar se eles tinham interesse nesse material, porque alguma parte do material é reciclável, né? Fizemos um piloto lá com a zona de reciclar, com a zona de tiragem da Lomba do Pinheiro, de transbordo da Lomba do Pinheiro, e lá o resíduo foi rejeitado pelos cooperados, porque ele tinha muita matéria orgânica e pouca matéria reciclável. Então esse resíduo foi redirecionado novamente até o aterro sanitário. O que nós temos hoje de ação, eu sempre digo que essa é uma coisa que sempre me incomodou, né? O destino do resíduo sempre foi uma das minhas principais preocupações. E o que nós fizemos agora, nós chamamos uma startup aqui de Porto Alegre, uma startup que está ganhando notoriedade aí, já recebeu diversos aportes de recursos. Eles tratam resíduos com muita propriedade, resíduos domiciliares, resíduos de condomínios, resíduos de empresas, resíduos de fábrica. Eles coletam esses resíduos e tratam, né, fazem a separação e fazem a correta destinação desses resíduos, né? E eles estão fazendo para a gente ali o recolhimento dos resíduos recicláveis, né, a separação dos resíduos recicláveis da ecobarreira, para que nós façamos mobiliário urbano através desses resíduos, né? Isso está sendo feito, nós estamos recolhendo, nós vamos chamar algumas empresas para nos ajudar nesse processo, e colocar a mobiliário urbano a partir do plástico reciclado da ecobarreira, né? Essa é uma novidade que nós estamos aí começando o trabalho. Porém, não é só pelo resíduo que a ecobarreira existe. Existem diversos animais que vivem naquele entorno, garças, tartarugas, peixes, diversos tipos de pássaro. Eu não sou nenhum especialista, não sei nomeá-los, mas tem vários pássaros que vivem ali, tartarugas, e esses carinhas são os principais beneficiados, eu diria, desse trabalho. Esses animais, eles sobrevivem ali na ecobarreira, a água ali é bastante contaminada, e mesmo assim eles conseguem ter a sua
sua vida, digamos assim, né? Sobreviver ali naquele espaço, comendo lixo, infelizmente, né? É, mas é também por eles que a Ecobarreira existe. Então, a Ecobarreira custou para a construção R$ 250 mil e a operação mensal dela é em torno de 20 mil, totalmente custeado pela empresa. Já faz mais de 5 anos que isso acontece. Claro que a gente está falando aqui de uma barreira que está num local. Quando nós instalamos a ecobarreira, a gente esperava que fosse uma barreira, um empreendimento, digamos assim, que estivesse integrado, né, com a vegetação. Então nós fizemos ela bonita, né, bonita no- na medida do possível, né, no melhor que nós pudemos. Pintamos ela de verde para que ela não estourasse ali na visão, né? Estamos perto do Guaíba, que é um dos cartões postais da cidade, então a gente gastou mais ali para que ficasse um empreendimento mais observável, né? Claro que nós podemos, né? E inclusive nós estamos ali em Cachoeirinha, no Arroio Passinhos, junto ali ao Davi, que eu vi que ele está ali, eu não sei os outros integrantes estão aí, mas o Davi eu vi que estava ali, construindo uma nova barreira no Arroio Passinhos, em Cachoeirinha, com um custo de R$ 80 mil. Então, o custo da ecobarreira varia muito do local e do tipo de armadilha que vai ser colocada ali. O professor Gino tem mais detalhes, foi ele quem projetou a armadilha do Arroio Passinhos. Então, a gente consegue sim, né, com o budget que tiver, né, construir barreiras. Essa barreira, então, como eu falei, nós fizemos um contrato com a prefeitura de 5 anos, que foi renovado agora esse ano, por mais 4, né, que vai ser. Então, estaremos lá pelos próximos 4 anos aí, tá? E esse aqui é uma foto aí aérea do nosso de todos os rios arroios e tudo mais que chegam, né, ao Lago Guaíba. E vocês observam que o Arroio Dilúvio, por exemplo, não sei se vocês estão enxergando o meu ponteiro do mouse, então, né? Tá. O Arroio Dilúvio está aqui, ó. Não está nem marcado no, na imagem, né? Mas observem a água preta que sai aqui, né? Quando o Arroio Dilúvio desemboca no Guaíba aqui, né? Nós estamos colocando mais ou menos aqui assim. Porém, observem que a gente está trabalhando aqui no. Eu diria que não dá 10% aqui da contribuição, né? Acho que nem, não dá nem 5, talvez. Né? Observem o tamanho, né? Nós estamos aqui na Bacia dos Sinos, observem o Rio dos Sinos aqui, né? Nós temos um trabalho enorme a ser feito aqui em todos esses rios para tentar ajudar o nosso Lago Guaíba, né? E aqui mais algumas fotos, né, que eu gosto de fechar, né, mostrando como o dilúvio é bonito, né, quando tem essa árvore linda ali. Eu não sei que árvore é essa. Da outra vez eu fiz a mesma pergunta, me responderam, mas eu não me lembro, tá? É, Eu sei que vai ter alguém aqui que vai me dizer que árvore é essa. Mas temos essa árvore linda aqui, esse pôr do sol incrível. Aí, uma paineira, diz o Jefferson aí. Então tá, vou voltar na paineira aqui. É, esse fim de tarde lindo aqui de Porto Alegre, né? Que imagino que muitos de vocês conheçam, né? E quem quiser nos ajudar, nos seguir, tem a nossa hashtag, nosso Facebook, Instagram, Twitter. Estão meio parados, confesso, tá? Porque não tem muito tempo para atualizá-los. Tem uma câmera ao vivo, através do Internet Explorer, podem acessar esse link, vocês conseguem ver a ecobarreira. Tá? Nosso site lá também, onde tem gráficos de recolhimento e tudo mais diários, tá? E nosso agradecimento ao professor, né? A primeira empresa, né, que desenvolveu e mantém a Ecobarreira, ao professor Gino, que entrou com a gente nesse projeto, projetou e até hoje está aí com a gente, e ao fotógrafo Leandro, que foi a pessoa que tira todas essas fotos que eu mostrei para vocês. Tá bom? Acho que é isso. Muito obrigado. Estou à disposição para perguntas aí. As perguntas nós deixaremos para o final, né? Após o terceiro painelista Perfeito. concluir. Professor Gino, por favor.
Eu vou avisar o professor Gino aqui pelo chat, porque ele está com um problema no som dele, ele não consegue nos ouvir, mas ele vai tentar fazer a apresentação para ver se a gente escuta ele, tá bom? Eu vou avisando ele aqui. Bom dia a todos. Bom dia. Recém eu entrei, eu estava com dificuldade de entrar no Moodle, mas agora eu entrei para acompanhar vocês. Sou Elisângela, de Glorinha. Bem-vinda, Elisângela. Desculpa, ontem eu não consegui acompanhar vocês, só hoje. Sem Seja bem-vinda. problemas. Pedindo aqui para o professor Gino, para ele testar o som dele lá, ver se nós escutamos. Na medida em que as lâminas forem sendo trocadas em não tendo som, será que o Luiz Júnior não poderia relatar alguma coisa para... Eu não tenho conhecimento dessa apresentação do professor, Luiz. Aham, Tá? É uma apresentação que ele faz mais técnica. tá bem. Vamos lá. Eu vou tentar ligar para o professor no celular aqui, só um pouquinho. O professor Gino tentar iniciar ali o áudio dele. A gente entende que essas ferramentas digitais nos facilitam a vida, mas também em muitos momentos nos deixam em saias justas, né? Ontem tivemos também com uma instabilidade, uma oscilação na nossa internet, aqui bem no início do webinário, né? E essa plataforma é uma plataforma nova para nós também, que é o empréstimo da Grampal. Então, esse período para adaptação e ajuste, né, é importante. Talvez seja uma coisa simples ali de login, de ativação do som. Ver se o Luiz Júnior consegue dar um auxílio ali para o professor Gino. Qualquer coisa para Oi? que a gente não se estenda muito. Ok, Oi, Luiz. professor, fala alguma coisa aí. Tá, eu estou fazendo um teste então de som. Vocês estão vendo a imagem Ecobarreiras, uma perspectiva nacional. Isso mesmo. Agora sim, professor.
Tá? Ele vai falar, professor, você, então, tu tá falando através do meu áudio, tá? Eu tô com o professor no telefone e ele vai falar através do meu áudio, então, tá? Tá bem, Beleza. dá para entender bem? Dá, perfeito. Tá certo. Então, vamos lá. Bem, deixa eu só fazer desaparecer. Tá, nós estamos vendo a sua apresentação, professor. Tá, mas estão vendo a sobreposição das imagens aí? Nossas não? Ou tá só o meu slide? Tá só o slide. Tá, então tá perfeito. Então, deixa eu. Tá, eu vou seguir então. Bem, então aí, por que uma perspectiva nacional? Porque essa iniciativa aqui da Safe Web está tendo uma repercussão em nível nacional, inclusive no outro extremo do nosso país, lá no Nordeste, e já veremos por quê. Ecobarreira é uma remediação, e remediação alguém pode pensar que é um contramão nas iniciativas para com os resíduos. Hoje, tanto se fala em iniciativas como a logística reversa, a reciclagem, o aproveitamento energético. E, inclusive, eu quero destacar que o encontro de ontem eu ouvi por gravação e como foi oportuna a manifestação dos 5 manifestantes, do senhor Leonardo, prefeito, do Daniel, da Ana Elise, do Edson, da Arlinda, referindo os aspectos legais, como vem sendo postergadas as datas para que a nova lei do saneamento seja abraçada pela população, pelos geradores de resíduos. Bem, mas esta atitude de remediação ainda se faz necessária porque nós, geradores de resíduos, não estamos seguindo os preceitos desta nova lei. Então, a iniciativa da Safe Web para com a barreira do dilúvio, ela foi apreciada por um representante da Câmara dos Deputados e ele vem tramitando uma aprovação de uma lei federal para incentivar as ecobarreiras. Eu e o Júnior já estivemos lá em uma oportunidade, apresentamos o que é esse trabalho e vem tendo seguimento, então, iniciativas para dar uma maior dimensão em nível nacional às ecobarreiras. Aqui uma cena da Baía de Guanabara, tomada em 2015, quando lá começaram mais ou menos por ocasião das Olimpíadas que tivemos aqui, começou a surgir também um movimento para a criação de ecobarreiras. Como eu disse, no extremo nordeste, vem tendo nos canais lá de Recife uma adoção de ecobarreiras com grande envolvimento da população estudantil de primeiro grau. É um trabalho assim louvável que vem sendo feito. Maximizei agora a imagem que fica melhor. Então, aqui cenas lá dos escolares envolvidos na construção de ecobarreiras, inclusive usando o quê? Tal como fez aqui a nossa ecobarreira, na primeira versão ela era formada por garrafas PET, que, embora não aparecessem, davam uma sustentação na barreira. Então, lá, nos canais de Recife, estão implantando algo do tipo como mostra esta imagem. E os canais de Recife, eles têm uma grande influência das marés. Então, se no momento do dia eles ficam retidos nesta barreira azul, quando a maré sobe, o fluxo se inverte e os resíduos são afastados da ecobarreira. Então, a atividade de retirada dos resíduos deve ser feita observando o movimento das marés. A região metropolitana de Recife, ela aporta tantos resíduos ao mar e eles são depositados, inclusive, no Rio Grande do Norte, em Natal. Esta cena aqui é de uma praia de Natal, que recebe muitos dos resíduos carreados para o mar em Recife. Essa cena aqui é da já conhecida Barreira do Dilúvio, que já tem aí mais de 5 anos. O contrato da Safe Web com a municipalidade foi renovado, se não me engano, por mais 5 anos. O Júnior que me corrija se eu estiver equivocado. Então, aqui, este sistema foi visitado por um representante da Câmara dos Deputados, que está elaborando um projeto de lei federal. E há um ano e meio atrás, eu e o Júnior fomos lá e fizemos uma apresentação na Câmara. Aqui, a relevância de nós retermos os resíduos flutuantes. A imagem
fala por si. A ecobarreira, em sua primeira versão, era um atrativo para a fauna alada, vamos dizer assim, que faziam um habitat em cima da ecobarreira vegetada, que foi a nossa primeira versão. Nosso, Infelizmente, objetos de grande o nosso peso, tempo volume está... arrastado por correntes intensas, Professor. danificaram muito esta ecobarreira e teve Professor. que ser substituída. Professor, Eu O vou nosso acionar tempo aqui está se este esgotando. vídeo Vamos para dar registrar mais uma 5 minutos, tá? notícia. Tem um ruído de fundo que é Na notável. verdade, já se Oi, esgotou. professor. Professor, desculpa, Luiz, O nosso tempo destinado para cada painelista já esgotou, mas vamos dar mais 5 minutos, quem sabe, tá, para que o tá professor bom. possa concluir, se for possível. Perfeito, mais 5 minutos, professor. Tá certo. Aquele vídeo ali vocês podem assistir na apresentação que eu disponibilizarei. Mas então ele tem uma fauna que vocês poderão, uma fauna aquática, digamos assim, que vocês poderão acompanhar. Uma próxima ecobarreira vai ser implantada a curto prazo em Cachoeirinha, está sendo construída. Ela vai ser construída logo antes que o Arroio Passinhos cruze uma avenida e entre numa área de 120 hectares densamente vegetada, onde os resíduos não podem ser removidos. Esta aqui é uma perspectiva em 3D e em vista frontal desta ecobarreira que vai reter também resíduos submersos. Aqui uma instalação que eu visito com alguma frequência lá na Catalunha, um lago que é usado como manancial, tem quilométricas ecobarreiras na entrada para reter resíduos e principalmente para remover nutrientes. Uma vez por ano, a vegetação é ceifada. Com isto, removemos nutriente e fósforo indesejáveis, posto que o lago é um manancial de abastecimento. Aqui é a bacia do Rio dos Sinos, classificada em classe 4, no curso representado em traço vermelho. As tecnologias de fim de tubo. Antigamente nós pensávamos apenas em lógica de fim de tubo, nos desfazermos dos resíduos. Mas vem havendo uma reflexão, adoção de tecnologias mais limpas, e a tecnologia mais limpa, o que ela permite? Ela vai permitindo sucessivamente que nós possamos nos deslocar de uma curva para outra e reduzir simultaneamente a ordenada, que é o custo do empreendimento, e diminuir também o eixo X, que é o impacto ambiental. Então, é uma grande conquista que a tecnologia mais limpa está aportando para com as causas ambientais. E aqui, para concluir, uma escada, digamos assim, no tempo zero, nós apenas dispunhamos resíduos, passamos a nos preocupar com o tratamento, a reciclagem, que foi enfatizado nas apresentações de ontem, e começamos a trabalhar numa escala de prevenção, modificar processos operativos, modificar inclusive produto. Alguns produtos que nós consumimos, que são plásticos, eles se autodecompõem ou até se biodegradam. Nós compramos esses materiais que estão sendo cada vez mais adotados. Então, tudo isso leva a um consumo sustentável. É o que se busca. Então, eu peço desculpas pelo contratempo, vou disponibilizar esta apresentação, onde poderão observar com maiores detalhes o que aqui foi exposto. Peço desculpas se extrapolei o tempo aí, agradeço ao apoio do Júnior. Abraço. Muito Obrigado, obrigado. professor. Muito obrigado, professor, e ao Júnior também, pela excelente apresentação. E certamente, bom, nós ficamos com acesso depois às duas apresentações. Eu gostaria de fazer um rápido comentário antes de convidar o seguinte palestrante, que obviamente que o ideal era que nós não dispuséssemos esses materiais que vão ser retidos numa barreira física como esse projeto foi demonstrado, né? Mas, considerando a nossa realidade, é uma alternativa simples e de baixo custo, né? Ou relativamente de baixo custo, e que vai proporcionar, viabilizar a retirada desse material num único ponto, o que reduz ainda mais o custo de nós colocarmos equipes do DMLU ao longo do arroio dilúvio fazendo a retirada desses materiais. Então, eu parabenizo ao Júnior e ao professor e esperamos que
essa experiência possa ser replicada em outros dos tantos arroios aí que fazem parte da bacia do Rio dos Sinos, principalmente. Muito obrigado. Vamos convidar o segundo painelista. As considerações feitas pelo Luiz Henrique, e foi um prazer ter participado. Certo. Podemos convidar o Marcelo Biasucci? Bom dia a todos e a todas. Não sei se tu queres fazer a apresentação Marcelo, do Marcelo. Sim, o Marcelo é com uma grande alegria que eu convido o Marcelo pelo fato de ele ser um técnico da Emater, que é uma empresa pública que tem prestado relevantes serviços para a nossa agricultura no estado do Rio Grande do Sul. Eu tive a oportunidade, Marcelo, há uns 3 anos atrás, com alguns colegas seus, de tratar exatamente dessa possibilidade de usar o conhecimento que a Emater tem na compostagem de pequenos volumes a nível de residência, né, para nós vermos a possibilidade de ampliar isso. Na verdade, ficou só numa ideia e não andou. Mas eu estou bastante curioso e ansioso para ver a tua apresentação, porque nós temos hoje mais de 50% de tudo que é coletado, que um caminhão que faz a coleta dos resíduos sólidos urbanos numa cidade, mais de 50% são resíduos orgânicos. Dessa fração, uma parte muito significativa tem todas as condições de passar por um processo de compostagem, né? E é algo que nós usamos ainda numa escala muito pequena. Então, por isso que eu passo a palavra a ti, e todos nós estamos curiosos para ouvir a tua apresentação. Obrigado. Não, certamente, né? É bem nesse ponto, né, que nós vamos iniciar, né, dando continuidade ao que tu vem comentando, que é essa questão da necessidade de nós termos um processo contínuo, né, de educação ambiental, né, que isso seja um programa de Estado, né, que implantado, né, para que as coisas andem realmente, né, o pessoal tome consciência da importância da separação do lixo, né, isso aí é fundamental. Não adianta, senão nós vamos ficar só com remediações, né? E no momento que nós conseguíssemos, enquanto não entra a apresentação, a gente vai conversando aqui um pouco. Perdão, acho que eu cliquei mal aqui e coloquei a minha em cima da tua. Vai de novo, Marcelo. Tá ok. Mas é isso, né? Então, inicia por essa conscientização, né, e essa educação ambiental, né, que a população tem que ter de separação do lixo, né? Esse aí eu acho que é o ponto principal da nossa conversa, né? Exatamente. O pessoal fazer essa separação, porque só nesse simples fato a gente consegue resolver vários problemas, né, dentro da sociedade, né? Que é tanto a questão ambiental, mas também a questão de geração de emprego, a questão da aproveitamento de produtos, né? Porque o lixo, mesmo sendo reciclável, se ele estiver sujo, contaminado, tu não tem como separar, né? O processo depois industrial é muito caro, né? Então, num simples gesto de tu separar o material orgânico daquele que pode ser reciclado, a gente resolve vários problemas. Bom, está aí a apresentação, então eu vou pedindo, à medida que a gente vai falando, né, que vá repassando, porque vocês é que vão ter o controle. Então, eu sou engenheiro agrônomo, né, trabalho como assistente técnico da Emater, né, no regional de Porto Alegre, atendemos a 72 municípios da região aqui, né, que pega desde Torres lá até
Mostardas aqui embaixo, Camaquã ali, Dom Feliciano, e depois subindo aqui para o lado de Portão, e toda essa encosta da serra aqui com Sapiranga, né, Três Coroas, Taquara, emendando lá embaixo com o litoral, Caraá, Santo Antônio, Buenas. Então, é como nós estávamos conversando, né, a importância da separação do lixo, né? Que nós tenhamos uma campanha contínua de educação ambiental como um programa de Estado. Isso é fundamental, né? É uma coisa que a gente não pode baixar a guarda nunca, né? Como a gente fala em conservação do solo também, é outra atividade que nós dentro da Emater trabalhamos muito forte, né? E é um trabalho contínuo, a gente não pode descuidar nunca. Ele tem que estar sempre como pauta principal do nosso discurso, a educação ambiental e a separação de lixo também, né? Então, podemos passar para o próximo slide? Bom, falando um pouco da compostagem, né? Então, ele é um processo que pode ser aeróbico ou anaeróbico de transformação dos resíduos orgânicos em substâncias úmicas, né? Nós vamos nos focar mais no processo aeróbico nessa apresentação. Pode passar. Aqui a gente vai só mostrando, né? Então, no processo aeróbico, né, nós vamos ter a presença do oxigênio, né, mas é necessário também que nós tenhamos uma fonte de água, né, e os materiais que vão ser compostados. Mas nós na região também trabalhamos muito a questão do processo anaeróbico, que também é um processo que a gente pode utilizar os restos orgânicos, né? Nós vamos ter geração do composto, né, que pode ser utilizado depois na lavoura, na horta, né, além também do gás, né, que pode ser aproveitado. Esse modelo a gente geralmente trabalha com a gente tem, por exemplo, em Parobé, em Ivoti, em Três Coroas, né, em vários municípios da região, né, geralmente com agricultores que trabalham ou com pecuária, né, ou com, por exemplo, agroindústrias, né, de resíduos de peixe, por exemplo, é muito bom misturado com esterco, tu tem ainda o aproveitamento do gás, né, que pode ser usado na própria agroindústria para limpar materiais e esse tipo de coisa. Pode passar? Bom, então, falando sobre a compostagem aeróbica, né? Os restos vegetais, né? Falar um pouco sobre eles. Então, quanto menor o tamanho desse material, mais rápida vai ser a decomposição, tá? E, geralmente, a gente vai dispor esses materiais em camadas, né? Geralmente, se coloca o material mais grosseiro, galhos, gravetos, na parte do fundo da compostagem, da leira, no caso, né? Para dar uma oxigenação melhor, e depois viemos dispondo o material em camadas, né? Sempre tentando intercalar camadas de material mais fibroso, né? Com mais seco, né? Tipo folhas, gravetos, serragem, com outra de material mais tenro, material mais verde, né? Ou estercos, né? Restos de frutas, estercos, esse tipo de material, para ter uma aceleração da compostagem. E de quanto em quanto a gente pode colocar ainda um pouco de terra, né? Que é para inocular um pouco dos micro-organismos locais nessa nossa compostagem. Podemos passar? Próximo slide, por favor. Bom, aqui alguns fatores que interferem na compostagem, né? Então, os micro-organismos, né, que são fundamentais, e nós vamos dizer que nós trabalhamos com vários micro-organismos, né? Eles estão presentes no meio ambiente, né? E eles são fundamentais, né?
A umidade, como já foi falado, né, que é fundamental para o processo, né, mas agora o excesso também ele pode dar problema na compostagem, retardando a compostagem, tendo a formação de compostos mal cheirosos, digamos assim, né? Que é um processo até anaeróbico, né? Então, temos que ter essa condição que a gente vai falar mais adiante. Pode passar. A aeração, então, né? Ela está relacionada muito com a questão da umidade, né? Então, o espaço que é ocupado pelo ar é o mesmo que é ocupado pela água, né? Então, se tu não tem uma aeração adequada ou tem excesso de umidade, tu vai ter problema de odores putrefatos, né? E a proliferação de moscas, né? E a temperatura, que é muito importante, né? Principalmente naquelas primeiras 24 horas, né? de compostagem, que é onde temos uma elevação de temperatura e aonde ocorre digamos, uma limpeza de micro-organismos que são indesejáveis que estejam no composto. Tá? Pode passar a próxima. Então, aqui tem as fases, né, da compostagem. Então, vocês vejam que o início ali, nós temos nas primeiras 24 horas, né, um processo de aquecimento dessa leira, né, aonde vai estar atuando principalmente bactérias, fungos, né, e na produção de ácidos, né, e essa temperatura ela pode chegar em torno aí de 70 graus, né, e isso é interessante que se mantenha. Depois ela passa por um processo que leva 70, 90 dias, que é a bioestabilização, né, que ela fica numa temperatura relativamente mais alta, né, e é um processo de degradação e de higienização, então, onde esses micro-organismos que são maléficos para a saúde humana são eliminados, né, e depois passa por um processo de umificação e mineralização, né, que leva de 35 a 65 dias. Vocês vejam também que nessa linha pontilhada aparece o pH, né? Então, nós passamos de um meio ácido, né? E o composto, no seu final, geralmente, ele está mais para básico, né? Ele está um pH acima de 7, em torno de 8, né? E todo esse processo, nós temos liberação de vapor de água, né, calor e CO2. Né? Pode passar para o próximo. Aqui, só para nós ter uma ideia, né, de alguns organismos, né, que são eliminados no processo de compostagem, né, com a elevação da temperatura. Qual é o tempo de exposição para que eles sejam destruídos, né? Então, vocês vejam ali, por exemplo, ovos de ascaris umbricoides, né? 60 minutos a 50 graus, né? Tu já tem uma eliminação bastante interessante. A 55 graus, né? 5 graus acima, com 7 minutos, nós já conseguimos a eliminação, né? E aí vários outros, né? Por exemplo, a Escherichia, né? Também a 60 graus Celsius durante 1 hora, nós temos a eliminação. Tá? Se o composto chega a 70 graus, né? Em 5 minutos nós já temos esse controle desses micro-organismos. Então, é importante nós fazer uma leira, né, para que haja esse aumento de temperatura para a eliminação desses micro-organismos. Ok? Podemos passar? Bom,
aspectos importantes, né? É a relação carbono-nitrogênio do material que a gente vai utilizar, né? Então, porque existe uma relação, digamos, ótima, né? Que é uma relação 30 para 1. O que é isso? Né? O micro-organismo no composto, né? De uma forma geral, média, ele precisa de um nitrogênio para desmanchar uma cadeia com 30 carbonos, digamos assim. Né? Ele consome um nitrogênio para... Então, essa relação na composição dos materiais que nós vamos utilizar na compostagem, né? Procurar observar um pouco essa relação. Né? Então, colocando materiais com relação carbono-nitrogênio mais alta, que são os materiais mais fibrosos, e geralmente com materiais com relação carbono-nitrogênio mais baixa, né? Que seria aqueles que têm mais nitrogênio, né? E que geralmente são um material mais verde. E o preparo prévio desse material, né? Geralmente, nós temos que cuidar do tamanho do material. Né? Se nós colocarmos materiais tamanho muito grande, né? Tipo, não picar esse material, a compostagem vai durar mais tempo, né? Para se ficar pronta, né? E vai ter problemas na próprio processo de compostagem, né? Vai ter uma drenagem muito grande e também não vai aquecer. Então, um tamanho ideal seria em torno de 1,5 centímetros, né? Seria o ideal. Pode passar? Os resíduos, então, quanto mais variados for, melhor, né? Quanto mais diversidade de material, mais rico vai ser o nosso composto final, né? Sempre cuidando dessa questão, né, da relação carbono-nitrogênio. Tá? Pode passar? E aqui, só para nós ter uma ideia, né, e para ficar também o material, a relação carbono-nitrogênio de alguns materiais. Então, nós temos lá, por exemplo, casca de arroz, né? É 60 para 1, a relação carbono-nitrogênio. Então, quer dizer, se eu vou botar casca de arroz, né, o bom seria eu botar, por exemplo, uma serrapilheira junto, que é 17 para 1 a relação carbono-nitrogênio, para compensar aquele carbono a mais que tem, né? Ou esterco de galinha, né? Algum material assim, né? Então, a gente tem que fazer esse balanço, tá? Pode passar? E aqui vamos entrar um pouco a questão dos micro-organismos, né? Que são os nossos grandes atores, né? Tanto os micro-organismos como também a macrofauna, né? Dentro do processo de compostagem, né? Iniciando com as bactérias, os fungos, os actinomicetos, né? Que são aqueles responsáveis por aquele aquecimento inicial da nosso composto, né? Muito importantes, mas não esquecendo também da macrofauna, né? Que vai aparecer na sequência, né? Que são as minhocas, as centopeias, as larvas, né? Nós temos a black fly, aquela soldier, né? Que é uma mosca muito comum de composto, né? Que tem uma larva bastante característica que vem sendo estudada até para alimentação animal, né? E ela em qualquer composto que se faça, a gente vê a presença dela, né? Ela é natural aqui da América do Sul e já se espalhou pelo planeta, né? E esses tatuzinhos, né, as centopeias, né, que eles são fundamentais, né, no processo de decomposição. Pode passar? E aqui é a cadeia trófica dentro do composto, né, os níveis de consumidores, né. Então, do resíduo, né, nós temos um primeiro nível que vai ser aquele ataque inicial, né, para os actinomicetos, pelos fungos, né, pelas bactérias, além também da macrofauna, que são as minhocas, né, os nematóides, né, as lesmas,
as centopeias, né, e por aí vai, né? Depois nós temos um segundo nível, né, de organismos que seriam, né, os ácaros, né, os dípteros, né, e, e, e assim por diante. E isso é importante, pessoal, porque assim a gente vê que a cadeia trófica, né, infelizmente, a alimentação humana está cada vez mais desconsiderando essa cadeia trófica, né, básica que ocorre no solo, né, através do que? Da nossa adubação química, né? Então, a nossa alimentação e muitas vezes os nossos problemas de saúde, ele se deve muito em função de nós não respeitarmos mais um elo dessa cadeia trófica que ocorre no solo, né? Nós substituímos, né, essa fase, muitas vezes, que é esse processamento da matéria orgânica, né? E aonde a mineralização do material orgânico que vai se transformar depois em nutriente para as plantas, né? Em detrimento do adubo químico, né? E quem sabe não seja isso um dos problemas principais hoje de causadores de doenças nossas, né? Essa questão de nós não respeitarmos essa cadeia trófica que ocorre no solo. Tá? Podemos passar? Aqui a gente vê assim a importância, né, dos fungos, né, na formação de agregados do solo, né, na formação da estrutura de um solo, né, a importância que ele tem, da relação que ele tem simbiótica com as raízes das plantas, né. A gente sabe que as plantas, em torno de 40% daquilo que elas fotoassimilam, né, daquilo que elas produzem pela fotossíntese, elas devolvem para as raízes para alimentar esse sistema que a gente chama de biocenose, que é a relação dos micro-organismos do solo com as plantas, né? Quer dizer, as plantas nutrem esses micro-organismos e os micro-organismos, em compensação, mineralizam e trazem até as raízes muitos minerais e nutrientes para as plantas, além de manter a umidade e a estrutura do solo, o ambiente para que a planta possa absorver os nutrientes, né? Então, é outro aspecto importante que a gente trabalha na compostagem, né? Que não é só a questão da transformação, mas também a questão dos aspectos físicos, né? No solo, de benefício que trazem utilizando a compostagem. Os actinomicetos, né, que ajudam na supressão de enfermidades nos vegetais, existem vários trabalhos mostrando isso. Pode passar? Bom, e o local, né? Então, aonde a gente vai fazer a nossa compostagem? Geralmente, procurar fazer em local protegido de ventos, né? Protegidos da insolação, que não sejam sujeitos à enxurrada, né? E que tenha uma drenagem boa, que não empoce água, né? Geralmente com um pouco de declividade, né? Geralmente se cobre o composto com palha ou um material mais fibroso, né? Geralmente no final da compostagem se coloca um material para manter ele no escuro. Marcelo, mais 5 minutos. Tá ok, vamos passando. Pode passar. Então, aqui a forma de fazer compostagem, pode passar. Então, aqui as composteiras domésticas, né? Então, várias formas de nós fazermos as composteiras, né? Usando o material que tiver. Ali à esquerda, né? Nos fundos da minha casa, usando os tijolos velhos que nós tínhamos, ou então numa bambona, pode ser também utilizada. Pode passar. Aqui com taquara, né? Tu vai fazendo, dispondo as taquaras à medida que tu vai aumentando o material a ser a compostar, né? É outra forma, pode passar. Tijolos, né? Da mesma forma, né? Também utilizando, né? E os cuidados que tem que ter com a rega, pode passar.
Aqui já no ambiente, por exemplo, de um condomínio, alguma coisa assim, a gente pode fazer também dessa forma, com telado, né, e juntando o resto da varredura do pátio, coisa desse tipo, e colocando o material que sobra do prédio em camadas no meio, pode passar. Aqui outra forma também que o pessoal utiliza de compostagem, né? Então, as formas são as mais diversas, pode passar. Aí ele fechado, então, para não entrar animais. Aqui já é outra forma também, aonde a gente usa canos perfurados no meio dessa estrutura, né? Canos de PVC, e tu pode fazer em duas partes, né? Então, tu completa uma pilha, uma leira, né? E quando aquela estiver no processo de compostagem, começa a montar a outra leira. E por baixo esse cano também vai servir tanto para aerar como também para sair o chorume. Pode passar a próxima. Aqui a coleta do chorume, que também é o líquido que sai da compostagem, e é um líquido rico para se fazer a irrigação de canteiros, né? Ele diluído. Pode passar. E aqui o excedente vai por uma vala de infiltração, né? No caso chova ou dá um excesso de material, esse material pode ir para uma vala de infiltração. Pode passar? Aqui em Campo Bom, né, já em quantidades maiores, né, nossa região tem muitas indústrias geradoras de material orgânico, então isso pode ser feito em grandes leiras também, né, material para ser compostado, pode passar. Aqui alguns aspectos de aplicação, e esse material fica, a gente não vai comentar então, mas fica para o pessoal depois ver como é que se utiliza, pode passar. Aqui também alguns problemas, né? Quando dá na nossa compostagem, como é que o problema e qual a solução? Geralmente ou é colocar água, ou adicionar um material mais seco, ou revolver a pilha, também fica mais para consulta depois. Pode passar. Aqui algumas vantagens, né? Então, de fazer, né? A compostagem, né? É um ativador da vida do solo, né? Aumenta a capacidade de infiltração da água no solo, né? Reduz a erosão, aumenta a capacidade de retenção de nutrientes no solo, né? A retenção de água também do solo, né? Hoje a gente tem visto assim bastante a retenção. Aqui pode passar. E aqui é uma compostagem que a gente tem trabalhado muito com a questão dos preparados biodinâmicos, né? Então, uma das coisas mais chatas quando a gente faz uma compostagem é o processo de revolvimento da leira. E aqui é uma forma que a gente faz para não precisar estar revolvendo. A gente faz um feixe de taquaras e começa a fazer a pilha de composto em cima dessa feixe de taquara para que haja uma melhor aeração. E embaixo dessa pilha dessa feixa de taquaras, a gente bota 2 esporas de eucalipto que vão servir de alavanca para nós levantarmos mexer esse nosso composto de forma a aerar sem precisar estar revolvendo. Pode passar? Aqui é montando a leira, então, né? É colocando as camadas e irrigando com esterco, com capim, com palha seca. Pode passar? Aqui é continuando, né? E já fechando no final a leira. Tá? Pode passar? Isso foi uma atividade que fizemos. E aqui já colocando os preparados biodinâmicos, né? Que são preparados, né? Dentro preconizados, né? Por Rudolf Steiner,
lá em palestras que teve na Alemanha em 1926, né? Então, aqui se colocando os compostos, os preparados biodinâmicos. Pode passar? Aqui é só mostrando, né, a forma que se coloca esses compostos, eles têm uma ordem, né? E esses compostos eles vão ajudar na organização dos processos de fermentação e decomposição, né? Otimizando as suas qualidades inerentes. Então, é importante, né? Esses preparados, né? Eles elevam a capacidade estrutural e biológica do solo e favorecem os aspectos de salubridade e equilíbrio nutricional das culturas. Tá? Pode passar? Aqui a compostagem laminar é outra forma que a gente pode fazer também a compostagem, né? Tendo um pouco de planejamento, a gente pode colocar o composto direto, fazer direto nos canteiros, né? Também é uma forma que é bastante utilizada pelos agricultores, pode passar. Próxima. E aí o material de poda, né, que muitas vezes da poda urbana, ele pode ser utilizado aqui em Sapiranga, né? Já existe um regramento lá feito junto com a prefeitura municipal, aonde esse material é disponibilizado para os agricultores, né? E é muito utilizado tanto em compostagem em leiras como também em processo de compostagem laminar. Pode passar? Puder acelerar, porque deu já nosso tempo, Marcelo. Tá ok. Aqui, então, aspecto de algumas hortas, pode passar. Aqui também, né? Aqui as vantagens, pode passar. Aqui uma horta em Eldorado do Sul, né? De assentamento, com 10 anos sem revolver canteiros, sem precisar, só fazendo compostagem laminar, né? Claro que isso exige um planejamento de sempre ter um canteiro onde vai ser colocado resíduos. Pode passar? Aqui as vantagens da compostagem laminar, não vamos comentar, então, fica como material para consulta. E aqui vamos entrar rapidinho, então, na vermicompostagem, que é um processo muito simples, né? Geralmente a gente utiliza 3 recipientes, né? O de baixo vai ser para a coleta do chorume e esses 2 outros recipientes de cima nós vamos estar enchendo com material, né? Ele pode ser utilizado em pequenos espaços, na área de serviço do prédio, sem problema nenhum, né? Então, geralmente, o recipiente do meio vai ser aquele onde vai estar as minhocas trabalhando, o recipiente de cima vai ser aquele que tu vai estar colocando o material. Na medida que esse recipiente do meio fica pronto, né? A gente começa a colocar o material em cima, entre um recipiente e outro há uma tela, as minhocas vão migrar para um recipiente de cima e esse recipiente do lado vai ser esvaziado, né? Tem que ter um cuidado também de sempre utilizar material da cozinha, né? Restos de cascas, e misturar com um pouco de material mais fibroso. Pode ser jornal ou papelão, né? No caso de casa, ou serragem, ou então um pouco de folha seca. Tá? Pode passar? Aqui alguns modelos que tem para comprar, mas pode passar. Vai muito da criatividade, a gente não precisa comprar, né? Pode fazer de tijolo, pode fazer com pneus, com material que tiver a composteiro. Aqui, então, é um sistema em que se faz 4 quadrados de tijolos, né? E à medida que vai enchendo depois de completado, passa para o segundo, existe orifícios, as minhocas naturalmente passam para o outro, depois aquele material é peneirado e pode ser utilizado. Pode passar? Aqui, compostagem
Minhoca também feita em casa, né? Pode passar, só mostrando. Ali é o aspecto, uma foto que eu tirei ontem, né? Das minhocas né? Dentro do, né? Elas trabalhando, as vermelhas da Califórnia, pode passar. Aqui alguns vantagens, né? O que elas gostam, os cuidados que tem que ter, o que elas não gostam, algumas observações, né? Também vamos deixar material disponível aí para depois, não vamos comentar, pode passar. A composição, né? Então, do humus e utilização, quanto que a gente utiliza também, aí tem algumas indicações para arvoredo e para hortaliças, pode passar. Aqui também outro aspecto, né, que é aquele chorume que sobra embaixo, também um material riquíssimo para se colocar, regar as plantas, pode passar. O humus líquido, então, né, ele é um fitoprotetor, então o humus, se tu colocar 20 litros, né, em um tonel de 100 litros, e mexer aí por uns 5 dias, depois coar bem, né, tu pode utilizar esse material a 10% na irrigação das plantas, ele é ótimo material e pode ser utilizado também na fertirrigação, é o que os agricultores muitas vezes usam. Pode passar? E aqui eu deixo só essa frase aqui da nossa eterna professora Ana Primavesi, né, que fala que o segredo da vida é o solo, porque do solo depende as plantas, a água, o clima, a nossa vida. Tudo está interligado. Não existe ser humano sadio se não houver um solo, não for sadio, né? Então é essa a nossa mensagem e agradecemos aí a possibilidade de apresentar, né? E aonde o composto, né, dentro do solo, a matéria orgânica, ela é fundamental. Obrigado. Muito obrigado, Marcelo, pela excelente apresentação. E ao final, os participantes poderão fazer perguntas, né? E muito rapidamente eu só queria colocar uma questão. Nós temos no estado do Rio Grande do Sul 497 municípios, dos quais em torno de 370, 380 têm populações menores de 10 mil habitantes, onde a maioria da população que mora nessas cidades mora em casa, com pátio, né? Justamente. Então, fazer uma pequena composteira no fundo do pátio é algo extremamente simples. E praticamente todas as cidades nós temos um escritório da Emater, onde um colega do Marcelo pode certamente ajudar. Mas nós vamos tentar retomar aquela ideia daquele projeto de 2 anos atrás, Marcelo, da SEMA com a Emater. Obrigado. Tá ok, estamos à disposição. Vai ser Tá um certo. prazer poder trabalhar nesse sentido. Tá certo. Agora eu imediatamente já convido o Jefferson Miller Tim, que é biólogo formado na Fevale, mestre em engenharia civil pela Unicinos, permacultor, atualmente dirige a Secretaria de Meio Ambiente de Campo Bom. O Gerson vai nos falar sobre a experiência da cooperativa lá de Campo Bom, e é uma experiência exitosa, é uma das cooperativas que eu conheço no estado do Rio Grande do Sul que tem uma produtividade muito acima da média das demais. Estamos curiosos para te ouvir. Por favor. Então tá, bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite. Sempre bom participar aí das ações do Procinos e já fazendo um elogio, né, que o Procinos tem nos últimos anos feito um trabalho muito bacana assim de integração dos municípios e promoção dessas ações de gestão de resíduos principalmente. Deixa eu abrir a apresentação aqui. Só um pouquinho. Estão vendo a apresentação? Certo. Então,
Eu vou falar um pouquinho mais do que da usina de reciclagem, vou falar um pouquinho dos programas de gestão de resíduos, porque afinal de contas tudo está muito integrado, né? Não adianta ter um bom prédio, uma boa estrutura e não ter uma gestão completa. Costumo dizer que a gente trabalha numa situação de privilégio. Campo Bom é uma cidade pequena, então é mais fácil a gestão da cidade como um todo, mas dos resíduos especialmente também. Nós temos uma população que agora está chegando próximo dos 70 mil habitantes, em um território de 60 quilômetros quadrados, e é uma cidade não tão pequena assim já, né, para os padrões do estado, mas que tem uma indústria bem desenvolvida, um comércio bem desenvolvido, então se tem uma situação de privilégio na capacidade de investimento também, né? Então, com isso, a gente tem conseguido desenvolver e aplicar vários trabalhos, né, nessa área. Nós desenvolvemos, eu estou na SEMA, eu atualmente estou coordenando o Departamento de Gestão Ambiental da Secretaria e estou na SEMA desde 2017. Agora estamos em uma segunda gestão, vamos dizer assim, e lá em 2017 nós fizemos um planejamento estratégico para a Secretaria, para todas as áreas de atuação e identificamos os principais problemas e oportunidades. Vou falar mais especificamente da gestão de resíduos sólidos urbanos, domésticos, né? Aí a central de reciclagem também, a questão de disposição final de resíduos sólidos da construção civil, limpeza urbana, arborização urbana e um pouquinho sobre áreas degradadas por resíduos sólidos urbanos ou domésticos. Nós temos uma inspiração em várias tecnologias e principalmente na questão da economia circular e na permacultura. Então, evitando aquela questão do fim de tubo, que já foi falada, tentando fechar a roda, fechar o ciclo, vamos dizer assim, e fazer tudo isso de uma maneira que se aproveite da melhor forma possível a energia envolvida nos processos. Um dos principais problemas que nós tínhamos era a estrutura da nossa central de triagem. Aí é uma foto da estrutura antiga. Não sei se vocês veem o mouse, mas esse prédio verde aqui é o prédio das prensas e da expedição, vamos dizer assim, do resíduo já triado. E esses galpões de madeira eram a estrutura de triagem que nós tínhamos. Vocês podem ver que o resíduo está todo a céu aberto. Então, essa estrutura aqui foi implantada em 96, com um dimensionamento para tratar, para a triagem de 20 toneladas de resíduo por dia. E atualmente a geração da cidade é em torno de 44 toneladas de resíduo por dia. Então, é menos da metade da capacidade, da necessidade, né, de estrutura, vamos dizer assim. O dimensionamento da nossa central de triagem estava adequado para metade da nossa geração. Então, nós tínhamos o problema do resíduo exposto ao tempo na entrada e na saída. O prédio também não havia um prédio para o transbordo, os contêineres ficavam a céu aberto. E esse prédio aqui, em função da idade e tudo mais, da deterioração, já estava literalmente caindo, assim, já estava em situação de risco. Então, nós projetamos aqui um prédio novo para a parte de triagem. Então, esse número 2 aqui é o prédio de recebimento dos resíduos. O número 3 é o prédio de triagem, onde deve ficar a parte de esteira. E o número 4 é o prédio de transbordo, onde ficam 3 containers, um ao lado do outro, para a expedição do resíduo após triagem, né? Esse prédio também foi construído em patamares, então a gente tem um patamar mais alto aqui para chegada do resíduo, um patamar intermediário, onde vai ter uma plataforma de triagem para a parte de triagem, e a parte mais baixa aqui, no nível do solo, onde os caminhões já recolhem os containers do rejeito, no caso. Então, o início da obra foi em fevereiro de 2019, foi uma obra bem atípica, ela não terminou na previsão ali em junho, ela terminou, se não me engano, foi em dezembro, porque tivemos vários problemas de fornecimento, enfim, e o valor do investimento foi de quase R$600 mil.
Então, aqui, após a demolição do prédio, o início da obra, construção dos patamares, e aqui o prédio que hoje se encontra pronto. Aqui, nessa foto, ele ainda não está pronto, faltam as cisternas, essa parte aqui, onde dá para ver um pouco de rachão aqui, foram instaladas cisternas que captam toda a água do telhado, então a parte do PPCI, dos bombeiros, o nosso estoque de água, ele é todo de água da chuva também, então mais uma coisa bacana que a gente conseguiu incluir no projeto arquitetônico dos prédios. Uma vez concebido o layout do prédio, nós projetamos, então, a partir do prédio de recebimento, um funil, uma moega, que recebe o resíduo, eleva ela para uma esteira elevada, então a esteira que está sendo construída para colocação no prédio aqui é uma esteira em plataforma, e depois da triagem tem mais uma esteira que ela é articulada, então ela vai para um lado e para o outro aqui, para a disposição direta do resíduo dentro dos containers. Hoje, tanto o abastecimento aqui na frente é feito com uma máquina, com uma patrola, né? E aqui atrás o carregamento dentro dos containers também é feito com uma máquina. Então a gente está reduzindo o uso desse equipamento, no caso da máquina, para carregamento, né? Otimizando, sim, inclusive é um tombo a menos, é um contato a menos do resíduo com o solo, né? Então a gente está modernizando assim essa planta. Aqui um detalhe da moega, do funil de recebimento. Então o material deve cair nesse funil e direto em cima de uma esteira para elevação e destinação do material para essa projeção aqui, que é uma esteirinha de triagem elevada, aqui ela em detalhe, e nós optamos por essa estrutura porque facilita a circulação depois, no momento da logística desse material triado, através da parte de baixo da esteira. É possível que o pessoal que está operando as prensas venha aqui e recolha o material sem ter que estar passando, né, dando a volta na esteira, enfim. Então, vai se tornar bem mais prática essa concepção aqui. Com funis de carregamento, aqui embaixo vão ser instalados os bags. Eu ainda não tenho foto dos equipamentos, porque a previsão era que esses equipamentos estivessem já instalados e operando há bastante tempo, mas em função da pandemia, essa licitação ela foi adiada por um tempo. Todos vocês sabem, né? Todos os municípios apreensivos e com a necessidade de segurar um pouco os investimentos, então não foi possível instalar até o momento. Esse material já está licitado em construção, deveria ter sido instalado até o dia 19, agora de julho, mas também em função de fornecimento de alguns materiais, ferros, enfim, a empresa que venceu a licitação solicitou uma prorrogação de prazo aí de 21 dias, então provavelmente até o final do mês que vem devemos já estar operando com essa planta. Mas é importante falar assim da história um pouco também da cooperativa, que ela tem realmente o percentual de triagem sempre foi bem elevado, acima de 12% geralmente, e no momento nós estamos operando dentro do prédio de triagem, então está um pouquinho mais abaixo, deu uma caidinha, mas a capacidade de triagem da cooperativa agora deve dobrar, pelo menos, num primeiro momento, com mais cooperados trabalhando na triagem. E nesse projeto nós também já prevemos a capacidade de ampliação da operação, mas nós não projetamos isso em espaço físico, nós projetamos isso em turnos, né? Então, caso a gente precise aumentar ainda mais a nossa capacidade de triagem, que vai acontecer necessariamente no futuro, a cooperativa ou a central de triagem passará a operar com 2 turnos de triagem, já que a gente tem uma capacidade de armazenamento legal no prédio de recebimento. Então, a gente vai poder triar em 2 turnos os materiais. Mas eu então vou falar um pouquinho da estrutura de gestão dos resíduos sólidos que nós construímos, porque não adianta ter a central de triagem
super moderno e com equipamentos se nós não gerimos também o restante, né, das estruturas. Nós temos a questão da educação ambiental já há muitos anos no município, bem forte, porque o material precisa chegar nas melhores condições possíveis para os cooperados poderem triar. Não adianta, né, o material quando chega misturado, a capacidade de reciclagem é muito reduzida em função da contaminação, da sujeira mesmo, dos resíduos. Já foi falado nas duas outras palestras, né, essa questão de que o orgânico acaba sendo um grande problema, porque além de tomar um destino incorreto, ele também viabiliza a reciclagem de vários outros materiais. Então, nós montamos aqui uma estrutura de pontos de entrega voluntária, e hoje nós temos 90 pontos em todas as escolas e nos principais prédios públicos, alguns outros prédios que não são públicos, mas que também têm circulação de pessoas. Nós temos pontos de entrega voluntária para recicláveis, 10 deles também estão equipados com coletores para resíduos perigosos e eletrônicos. E a nossa coleta, ela tem temos três tipos de coleta a domicílio diferente. A coleta seletiva dos recicláveis, a coleta que geralmente o pessoal que trabalha com gestão de resíduos não gosta de usar a palavra lixo, eu também não gosto muito, mas temos usado a coleta de lixo para orgânicos e rejeitos, porque geralmente se fala a coleta orgânica, e eu acho que não é também a palavra correta, porque o orgânico é o compostável, né? Então, nós tratamos ali como coleta de lixo, a coleta porta a porta do orgânico e rejeito, e que são em dias diferentes, alternados na cidade. E temos também um serviço que se chama Caco Treco, que é a coleta de utensílios domésticos, sofás, armários, colchões, mesas, enfim, fogões, qualquer tipo de móvel que de maior porte, assim, para evitar que esse material aí seja jogado em qualquer lugar, né? A gente sabe que tem a realidade de muitos catadores juntam, tiram uma parte e jogam no mato, enfim. Então, esse serviço ajuda bastante a reduzir esse impacto. Nosso planejamento estratégico, então, ele integra, vamos dizer assim, 3 projetos na parte de gestão de resíduos sólidos, que é o lixo zero, a parte mais de resíduos sólidos urbanos domésticos, o Floração Hortas Urbanas, que foca na gestão de resíduos orgânicos, e o Arboriza Campo Bom, que daí é o plano de arborização urbana, que também tem a gestão da fração orgânica de toda a biomassa. Que está aí, então, adquirimos um triturador. Além dessa biomassa deixar de ir para um aterro com o triturador, a gente tem uma economia em transporte. Sem a trituração, nós gerávamos cerca de 10 caminhões de material por dia, um volume de 60 metros cúbicos que ia para o aterro, e triturado a gente gera mais ou menos 2 caminhões de 8 metros cúbicos por dia que vai para a compostagem. Então, a gente está, de novo, evitando o fim de tubo aí nesse material e transformando ele em adubo. Aqui é mais uma foto do triturador operando, e ali do lado uma biomassa fresca e uma biomassa já compostada, que já pode ser usada. O Beaçuzzi comentou que Sapiranga faz essa destinação para os agricultores. A gente também iniciou esse trabalho ano passado já, de destinar a biomassa de poda para os agricultores do município. Então, as primeiras levas já vão sendo distribuídas, e o excedente depois ele vai para uma central de compostagem comunitária, onde esse material é disposto, e também pode receber resíduos de pequenos jardineiros ou domésticos também, até 1 metro cúbico. A gente faz o recebimento para evitar que esses materiais sejam dispostos em terrenos baldios, enfim, né? Os resíduos, após compostagem, a maior parte deles é usado em canteiros urbanos, no paisagismo urbano mesmo, em hortas comunitárias e, enfim. O aterro de podas, desculpa, ele foi regularizado, ele tinha mistura de materiais, enfim, agora temos tentado gerir ele com o mínimo de inconformidade possível, embora às vezes venha algum tipo de plástico, alguma coisa que a gente tem dificuldade de separar, mas ele foi regularizado com uma bacia de contenção e com a técnica correta, assim, de
de aterramento mesmo, em camadas, porque antes era só uma pilha de resíduos que ia até oferecer um certo risco. A parte de resíduos sólidos da construção civil, principalmente das obras de saneamento que a Corsan tem executado, a implantação das redes. Temos um aterro que é uma antiga pedreira, então ela está sendo preenchida, vamos dizer assim, com mineral. Aqui é só mineral, né? Então também está recuperando um passivo que era a pedreira, com preenchimento com os materiais minerais. E a parte do floração que eu comentei, a gente faz a gestão dos resíduos orgânicos na fonte de geração. Então, alguns objetivos secundários são o resgate das relações humanas com a agricultura e conscientização ambiental. No projeto, a gente recebe o resíduo orgânico das pessoas e doa mudinhas de hortaliças para que as pessoas façam sua horta doméstica, e também ensinamos a parte da compostagem. Nós temos leiras de compostagem lá, ensinamos como se faz a compostagem, justamente estimulando para que as pessoas passem a fazer essa compostagem e deixem de mandar o seu orgânico junto com a coleta de resíduos, porque, de fato, entendemos que esse é o principal entrave aqui na capacidade de reciclagem. É o resíduo que mais pesa, é o resíduo que mais tem representação, porque mais 50% é resíduo orgânico com capacidade de compostagem. Então, é um trabalho de conscientização e retenção na fonte, embora em pequena escala, tem uma importância bastante grande para a gente. Atualmente, a gente tem compostado 15 toneladas de resíduo orgânico por ano e feito em torno de 250 a 300 trocas de resíduos por mudas a cada mês. O espaço também funciona, então, como um laboratório de agricultura orgânica, difundindo agroecologia, permacultura, e tem uma diversidade de plantas medicinais, flores, as alimentícias não convencionais, hortaliças, temperos, e estimula a biodiversidade. O município também mantém uma horta comunitária no bairro Aurora, tem uma horta junto ao CAPS, e a maior parte das escolas também tem hortas e sistemas de compostagem. Se não me engano, 80% das escolas do município, né, que é um trabalho bem legal da Secretaria de Educação. E temos implantado também alguns jardins medicinais, espirais de ervas nas unidades básicas de saúde, também com essa questão de já aproveitar esses resíduos da compostagem e trabalhar a questão das medicinais. Que em 2019, esse nosso projeto do Floração recebeu o Prêmio de Gestor Público, né, nos enche de orgulho, né? E temos dado continuidade, tentado ampliar ele. Então, é isso, minha apresentação foi bem sucinta, espero que tenha colaborado. Muito obrigado. Muito boa a tua apresentação. E nas nossas reuniões que a gente faz aí pelo interior do estado com o pessoal da área técnica de prefeituras, né, eu sempre tenho dito o seguinte, que nós não precisamos querer inventar a roda na gestão de resíduos. Nós temos que ir atrás dos bons projetos que estão sendo executados, né, de preferência não muito distante, mas dentro do estado do Rio Grande do Sul. E esse projeto de vocês, ele traz uma série de ações que estão dando muito certo, né? E que certamente servirão como modelo para ser replicado em outros locais. Esse eu acho que é o ponto-chave de um seminário, de um evento como esse nosso, né? É abrir a possibilidade, o conhecimento para que outras prefeituras venham, técnicos de outras prefeituras venham conhecer a experiência de Campo Bom, conhecer a experiência da Emater, né? Das ecobarreiras, enfim, adequando sempre a sua realidade local, né? Então, acho que esse nós atingimos o nosso objetivo. E eu acho que nós temos um tempinho ainda para pessoas que queiram fazer perguntas, né, Roberto? Não sei se alguém teria. Isso, Luiz Henrique, nós deixamos previsto em um tempo de 15 minutos para a interação do público, né? Se alguém tiver alguma pergunta para fazer aos painelistas, gostaria... Está muito baixo a pergunta. Está muito baixo?
Tá me Eu ouvindo não tudo muito estou bem. ouvindo. Aqui para mim o áudio está bom, pessoal. Queria aproveitar e agradecer muito, né, a todos os painelistas, a mediação também do Luiz, Henrique, que eu acho que é fundamental a gente trazer aí essas oportunidades para os outros municípios, né, de apresentar os cases, o que funciona. Vocês estão me ouvindo bem? Agora sim. Agora estou. Agora- Então tá. De poder trazer essas experiências que funcionam, que deram certo em outros municípios, né, justamente para serem compartilhadas com outros municípios que ainda estão num processo não tão adiantado, né, e que podem também investir em alternativas para a melhoria da gestão desses resíduos. Como eu coloquei lá no chat, eu acho que isso contribui muito, não somente para o ganho ambiental, que é enorme, né, mas para também a sustentabilidade econômica dos municípios, porque quanto menor o volume de resíduos que a gente envia para um aterro sanitário, menor é o custo do município, né, para isso, e a possibilidade de investir em outras áreas prioritárias, né, e também na geração de trabalho e renda, né, nós temos hoje um número muito grande de pessoas que trabalham com reciclagem, então isso favorece também. Então, gostaria de parabenizar o município de Campo Bom, que tem aí uma excelente gestão, que faz, que compreende o seu papel, melhorando aí essas estruturas para melhor gestão dos resíduos. Parabenizo também o Marcelo Biassucci, né, pela excelente apresentação, esclarecedora. Para quem não conhecia o processo de vermicompostagem, a gente vê que existem inúmeras possibilidades, né, de se fazer a melhor gestão dos resíduos orgânicos de uma forma simples, bem rápida, em qualquer espaço, até para quem mora em apartamento. Hoje nós temos essa possibilidade de uma vermicompostagem pequena, né? E lembrando também que mais da metade daquilo que nós geramos de resíduos diariamente são resíduos considerados resíduos orgânicos, né, com possibilidade de compostagem e aproveitamento. Não há necessidade de enviarmos um volume tão grande, né, de material para um aterro sanitário, se nós fizermos a gestão correta desses resíduos. E parabenizo também ao professor Gino e ao Luiz Júnior pela apresentação da Ecobarreiras, que também acho que é um processo excelente aí, de reduzir também os impactos no nosso Rio dos Sinos, dos arroios, através dessa ecobarreira, né? Retirando esses resíduos que são descartados indevidamente aí. E não vou deixar para trás, né? Puxando a brasa um pouco para o assado da educação ambiental, a gente consegue, com certeza, diminuir esses impactos e ampliar a participação das pessoas se nós temos nos nossos municípios uma rede de educação ambiental bem fundamentada, que as pessoas participem, que compreendam o seu papel, né, para que a gente consiga, então, mudar um pouco da realidade que a gente conhece aí em todos os municípios, né. Parabenizo e gostaria de agradecer novamente pela participação de todos vocês. Deixo aberto aí para o público, então, fazer as suas perguntas. Luiz, pode dar continuidade. Eu só queria mais um comentário rápido, que quanto ao êxito desses projetos, sempre ele passa pelo um trabalho muito forte de educação ambiental, ou seja, ou a comunidade entende e participa, ou nós não temos êxito. E nós temos também ótimos exemplos no interior do estado do Rio Grande do Sul, de algumas cidades onde há um trabalho de educação ambiental muito forte e, na sequência, coleta seletiva, trabalhos de compostagem, enfim, com bom andamento, né? Então, esse eu acho que puxando, botando mais brasa no assado da educação ambiental, aí, como a Roberta disse, né? É um ponto-chave. Vamos ver Se me dá alguém... licença, Pois não. Luiz, se me dá licença, eu quero fazer uma contribuição justamente com a sua fala. Em Campo Bom, a gente tem a Secretaria do Meio Ambiente, que é responsável por aplicar esses projetos de gestão na cidade, mas tem toda a estrutura da Secretaria de Educação, com o Centro de Educação Ambiental, os multiplicadores, a Natália, o Mogar, e todos os multiplicadores que fazem
esse conceito ir para dentro da casa das pessoas através das crianças. Então, é justamente isso. Não adianta ter ótimos projetos se a educação não funciona. Não E a funciona. gente tem uma parceria muito boa Exatamente. nesse sentido para fazer a coisa andar. Que bom. Alguém gostaria de fazer alguma consideração aí dos nossos participantes? No chat tem uma pergunta que o Edson, ele pergunta uma dica rápida a respeito do tema. Como começar imediatamente um projeto de compostagem do zero sem recursos? Deixar para o Marcelo, Oi. então. Eu acho que, né, a gente pode iniciar a compostagem, né, pelo simples fato de já ter em cima do teu balcão da pia, né, o teu cestinho para separar a casca, esse material, né, que sai da cozinha, né, cascas e restos de alimentos, né, já é um primeiro passo. Geralmente, tu poderia começar utilizando um balde, né? Um simples balde já pode ser o início de uma compostagem, né? Sem grandes custos. Um balde desses de 20 litros ou até menor, né? E tem pessoas que, por exemplo, liquidificam, passam toda essa casca, todos os materiais, passam por um processador, né? Para diminuir, para acelerar o processo de compostagem, né? É uma forma, né? O uso da minhoca, talvez teria que conseguir. Essa vermelha da Califórnia, ela é muito eficaz, né? Para desmanchar e não gera cheiros, né? Então, o importante é ter a iniciativa de iniciar. Não precisa, não gera custo nenhum. O que precisa é ter incutido na cabeça de querer separar o lixo orgânico. Isso é fundamental. Tinha mais uma outra pergunta. Com licença? Posso falar? Sim, sim. Eu sou Silvia, eu trabalho na Secretaria do Meio Ambiente Nova Santa Rita e nós vamos começar um trabalho com as escolas agora quando elas retornarem totalmente. Eu tenho 2 modelinhos aqui de composteiras, né? Eu trabalho com as minhocas californianas, sim, e eu já coletei bastante chorume, viu? O meu fertilizante, assim, tá show de bola. Pena que tá meio longinho de mim, senão eu ia compartilhar. Mas funciona. Eu comecei com uma em baldes de 20 litros de óleo. E a minha segunda agora eu fiz com bombonas de água de 20 litros. E elas estão maravilhosas. Hoje é dia que eu vou ter que trabalhar com elas de tarde. Toda sexta-feira eu faço toda aquela remexida, coleto o meu chorume. E eu já tenho a primeira compostagem, eu já tenho a terra, assim, maravilhosa. Está, assim, funciona. Posso garantir que funciona. Olha, é uma experiência que vale a pena. Que bom, parabéns, Silvio. É isso aí, né? Vai muito da criatividade, daquilo que a gente tem disponível, né? Tanto em espaço como material, né? Tu pode fazer numa bambona, tu pode fazer num balde, tu pode fazer, né? E daí tem que ter esses conceitos, esses princípios básicos ali que a gente falou na apresentação, né? Que é a questão do tamanho do resíduo, né? É a questão da umidade, né? Tu não deixar o material ficar muito úmido, nem muito seco, né? Se tu trabalha com minhoca, tem uma determinada vantagem, né, para trabalhar em pequenos espaços, porque não gera tanto cheiros, né? E claro que tem que ter um cuidado com moscas muitas vezes, né? Tem que fechar, botar uma telinha, alguma coisa assim, né? Mas o importante é isso, é iniciar. Eu acho que tem uma pergunta aqui da Lori, que até em partes o Marcelo respondeu aí. A Lori é interlocutora, trabalha na Secretaria de Meio Ambiente de Sapucaia do Sul.
Pergunto, se manter a umidade controlada da composteira, podemos controlar a proliferação de larvas da mosca soldado? Na composteira doméstica não atingirá a temperatura mencionada, mas como fazer a profilaxia? Evitar a proliferação dos micro-organismos citados. Assim, ó, essa larva soldado, né? É que nós temos assim a nossa visão também do composto, ela é um pouco complicada, né? Nós temos uma visão muitas vezes da coisa suja, né? A mosca, mas ela é super benéfica e não faz mal nenhuma, né? Para nós, né? Ela não contamina, no caso, ela ajuda no processo de decomposição, né? Vem sendo estudado em outros países, até, claro, que com toda uma produção controlada, até como alimentação animal e humana, né? A larva desse inseto. Então, ele faz parte se a gente vai trabalhar com compostagem, a gente tem que olhar, observar a fauna, né, essa macrofauna e os próprios micro-organismos, um outro olhar, né? Tem que ter uma outra observação desses organismos. Eles estão ali para nos ajudar, não para nos atrapalhar, né? Então, claro, podemos tentar diminuir a questão da mosca. Essa mosca caseira, né, não é boa. Então, geralmente tem que botar um material, uma palha, algum material assim mais celulósico por cima, né, para não entrar em contato. Mas são seres que estão aí para nos ajudar. Nós temos que trabalhar com eles, com certeza. Não sei se tem mais alguém para contribuir aí. Acho que perguntas aqui no chat não tem, mas o público está agradecendo a participação, elogiando bastante aí todas as apresentações. Vou reforçar aqui também, né, que todas as contribuições aqui, elas servem aí de exemplo para os municípios avançarem, né? Estou vendo que nós temos a participação aqui de palestrantes de ontem, né? O professor Edson Martinez, a professora Arlinda e os demais interlocutores aí de educação ambiental dos municípios consorciados também presentes. Então, se não tivermos mais nenhuma pergunta, podemos nos direcionar para o final do segundo dia de seminário, Luiz Henrique. Bom, aí não havendo mais nenhuma pergunta, eu acho que, apesar do nosso tempo ser bastante restrito, os palestrantes foram bem objetivos nas colocações, na explanação, o que resultou numa ótima apresentação, tanto que as pessoas participaram bastante, né, fazendo perguntas, e é um tema, pessoal, que eu acho que mexe com todos nós, porque essa parte de resíduo orgânico, ela é extremamente simples de trabalhar, né? Desde que tenhamos nos colocamos dispostos a trabalhar um projeto simples em casa, na nossa residência, e temos como sempre buscar informações, seja via internet, ou seja no escritório da Emater, né? Ou nas secretarias municipais do meio ambiente, sempre tem apoio técnico também. Então é bastante útil e importante que nós pudéssemos ampliar esse trabalho de uso da compostagem a nível de domicílio, de casa, né? Por quê? Porque nós temos algumas experiências de projetos de compostagem em grande escala e o Jefferson talvez possa complementar, né? Ela é um processo bastante complexo, né? Ele passa a ter uma série de restrições, ou seja, no manejo, né, por N motivos. Ao passo que a compostagem a nível de domicílio, não, ela é bastante simples e como a Silvia falou lá de Nova Santa Rita, está feliz, satisfeita com o projeto que ela está tocando. Então, em não havendo, não sei se o Jefferson quer complementar alguma coisa.
Eu acho que sim. Na verdade, lá em 2017, um dos nossos projetos era implantar, junto à central de triagem, gestão de resíduos, uma central de compostagem. Nós somos a Santa Cecília do Sul, uma central de compostagem que tem lá. Pesquisamos bastante métodos, investimento, e nós chegamos à conclusão de que a única vantagem da compostagem pós-triagem seria a redução de volume para a disposição final, porque o material compostado tem que ter uma disposição final em vala, porque tem vidro, tem lâmpada fluorescente quebrada, tem pilha, então é um resíduo contaminado. Por isso, projetos de compostagem, no meu ver, para uso do material, precisam ser retenção na fonte, tratamento na fonte, só para fazer um complemento, sim, porque ainda temos a expectativa de, talvez, no futuro, implantar uma central de compostagem, mas só com esse objetivo, redução do volume para a disposição final. O uso do adubo depois da triagem é muito complicado. Bom, mas enfim, nós temos a alternativa da compostagem doméstica, né? Então, vamos apostar nisso. E não havendo mais nenhuma pergunta, da minha parte também fiquei muito contente, muito satisfeito com as apresentações feitas hoje. E parabenizo a todos, aos 3 painelistas, os 4 com o professor, né? Também agradecer muito a organização por parte do Procinos, a equipe sempre esteve junto e nos mantendo informado a todo tempo, né? E nós da Secretaria Estadual do Meio Ambiente também, dentro da nossa disponibilidade, estamos aí à disposição para que qualquer outro evento ou questionamento, enfim, né, estamos na área de resíduos sólidos lá à disposição. Agradeço a todos e desejo para amanhã um bom evento também. Muito obrigado. Muito obrigada, Luiz Henrique. Eu vou só finalizar aqui, então, pedindo para os participantes que não preencheram a lista de presença através do link ali do Forms, que foi disponibilizado no chat. Se não fizeram até o momento, foi colocado novamente ali. Então, eu peço, por gentileza, que vocês preencham, para que depois a gente consiga fazer a emissão do certificado certinho, tá? Deixando também um lembrete que o nosso webinário ele vai se encerrar na sexta-feira, então amanhã temos apresentações com a temática resíduos extradomiciliares, processo de tratamento e novas alternativas, também com 4 painelistas, né? Processos da SBR Reciclagem de Canoas, a RA Ambiental de São Sebastião do Caí, e o projeto aqui do consórcio Procinos, que é a usina de gestão integrada de resíduos sólidos, com o nosso diretor técnico, Ener. O mediador de amanhã vai ser o Mário Saffer, da ABS. Então, fica o convite aqui a todos para que participem amanhã conosco também nesse webinário. Agradeço novamente a participação de todos e até mais. Até mais. Até mais. Obrigado. Obrigado a todos.